Boa noite, irmãos. Bom é estarmos aqui. Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Daqui você pode entrar em comunhão com Deus e falar com o Deus eterno. Aqui você pode ouvir a leitura da palavra de Deus e Deus falar ao seu coração. Exatamente deste movimento da terra para o céu e do céu para a terra é que nós crescemos espiritualmente. Estou profundamente honrado com o privilégio de estar participando como pregador neste culto de aniversário. Estou feliz e grato a Deus, ao pastor dessa igreja, ao conselho dessa igreja, pela maneira carinhosa como os irmãos nos têm tratado. Esta é uma igreja amorosa, esta é uma igreja fraterna, esta é uma igreja amiga e acolhedora. Quando há uns 3 anos passados estive aqui, nós lembrávamos que quem está não quer sair e quem ainda não chegou está querendo espaço. Então nós devemos convidar e dilatar cada vez mais o espaço, não apenas físico, mas do nosso coração para acolher bem. Gostaria de, feita a referência pelo reverendo Paulo Delage, dizer que nós escrevemos 2 volumes intitulados Pneumatologia, o Espírito Santo na Bíblia. Este volume primeiro que está em minhas mãos é o Antigo Testamento, que tem 370 referências ao Espírito do Deus Eterno, ao Espírito do Senhor. E estamos já com o 2º volume pronto, já chegou lá no Rio, deve chegar segunda-feira pela manhã, e nós estaremos mandando o Pneumatologia, o Espírito Santo na Bíblia, Novo Testamento e Igreja do primeiro século, para que nós possamos abranger um pouquinho da formação, do pensamento, do conceito da igreja em relação ao Espírito Santo. Há mais de 350 referências ao Espírito Santo no Novo Testamento, um pouquinho menos do que no Antigo. Lendo, pesquisando e escrevendo e pregando sobre o Espírito Santo dentro da Bíblia, nós fomos separando algumas frases e declarações e acabamos produzindo o credo do Espírito Santo. Gostaria de dizer que o credo dos apóstolos, ele tem 2 referências ao Espírito Santo. Uma é que Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. E a segunda é uma frase de apenas 4 palavras: creio no Espírito Santo. Então, na verdade, é bem pouco. E por bastante tempo, os reformados e teólogos reformados acabavam falando muito mais do Pai e do Filho e bem pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo bastante ausente no pensamento da igreja. Não temos a pretensão de estar trazendo o Espírito Santo de volta, ele sempre esteve, está e é Deus conosco. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura desse parágrafo apenas, o credo do Espírito Santo, porque ele fala um pouco do conteúdo, tanto do primeiro quanto do 2º volume. Diz assim: creio que o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio que Deus é Espírito e que o Espírito Santo é Deus em nós. Creio que o Espírito Santo é uma pessoa coigual e coeterna com o Pai e com o Filho. Creio que o Espírito Santo habita em nós, guia-nos a toda a verdade e nos faz lembrar o que a Bíblia diz e ensina. Creio que o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra do Deus eterno para os seus autores humanos. Creio que o Espírito Santo é quem dirige a obra de expansão missionária da igreja. Creio que o Espírito Santo é quem nos dá a visão e ilumina a nossa mente para compreender e para expor a palavra de Deus com unção, autoridade e poder. Creio e sinto que o Espírito Santo
testifica com o nosso espírito humano de que nós somos filhos e filhas de Deus. Fomos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, e inseridos no corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Creio que o Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus. Creio que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos converte de uma vez e para sempre. Creio que o Espírito Santo concede dons espirituais ao cristão nascido de novo e membro do corpo de Cristo para edificação, testemunho e para a glória de Deus. Creio em Deus Pai Criador, em Deus Filho Redentor e no Deus Espírito Santo, santificador e consolador. Esses livros estão sendo oferecidos hoje, este mais o referido Ecos da Catedral, num preço conjunto bastante acessível, R$40. E nós estaremos enviando para o Cantinho Cultural, por nímia gentileza da nossa irmã Elizabeth Martins, e também recomendação do pastor da igreja, e nós vamos mandar uns 20 ou 30 conjuntos dos 2 volumes. Eles têm um custo de R$60 e nós estamos fazendo um preço de lançamento de R$45 os 2 volumes. Então vocês poderão encontrar no Cantinho Cultural e não se preocupem, se acabar nós mandamos mais. O objetivo desse livro é nitidamente missionário, porque 50% de todo o produto das obras que nós temos escrito até aqui, são 8 volumes até agora, nós dedicamos 50% do resultado da venda desses livros para o Instituto, o IRGC, Instituto Reverendo Guilhermino Cunha, que existe para a evangelização e missões, para a educação, para a ação social e para a cultura. Nessas 4 áreas nós temos projetos já em andamento. E esse instituto é sustentado com parceiros de ministério que, acreditando no ministério que Deus nos tem dado, nos ajudam a ajudar outras pessoas. Então não vamos referir mais do que isto, porque é mais do que suficiente, creio eu. Nós vamos, nesta mensagem de hoje à noite, abordar um assunto bastante sério e profético. A alegria em tempo de crise, pois Deus continua no controle das circunstâncias. É muito difícil você ter alegria quando está em crise. É muito difícil pedir o nosso Brasil nessa crise tremenda que nós estamos atravessando e sofrendo, para que nós tenhamos alegria. Pois a proposta é trazer uma palavra profética para todos nós nesta hora crítica e difícil pela qual passa o nosso querido Brasil. Crise moral e ética, crise política, econômica e financeira. A nódoa da corrupção é tão grave, tão séria e tão antiga, que nos faz lembrar uma palavra quase profética de Rui Barbosa, quando declarou em seus dias: de tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se do bem e a ter vergonha de ser honesto. Vamos tomar as nossas Bíblias e abri-las no livro do profeta Abacuque. Nós leremos o capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3. Vou pedir que você abra o livro do profeta Abacuque e depois não o feche mais. Na minha Bíblia está na altura da página 800, essa Bíblia comemorativa. Nós vamos ler a palavra profética de Abacuque da seguinte forma. No capítulo 2 eu lerei os 5 primeiros versículos, e depois nós temos os 5 ais sobre os caldeus,
que nós queremos ler em versos alternados. Os homens lerão um dos ais comigo, as mulheres o outro, depois os homens, depois as mulheres, e terminarei lendo o último ai, são 5 ais. Vamos ficar todos de pé com a nossa Bíblia na mão. Assim diz a palavra de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos agora passar a leitura dos ais. Os homens lerão comigo. Primeira parte do versículo 6 diz assim: não levantarão, pois, todos esses contra um provérbio, um dito zombador, dirão, os homens comigo: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que hão de abalar. Tudo servirá de despojo. Visto como despojaste as minhas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. As irmãs comigo: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Os homens comigo a partir do versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. As irmãs: ai daquele que dá de beber ao seu, misturando a bebida, o teu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que artifícios confie na obra, fazendo ídolos mudos os homens. Ai daquele que diz à madeira:
acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Leio no capítulo 3 a oração de Abacuque no versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Leamos todos juntos o finalzinho do capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, a uma só voz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Gostaria de iniciar lembrando a visão profética e a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Nós lemos o texto e o Deus Eterno diz para ele escrever a visão. Escrever de uma forma bem visível mesmo. Colocar como que um outdoor, para que até quem passa correndo, ou quem sabe até de carro, possa ler a visão. E assim, nós encontramos a declaração profética no versículo 4 desse capítulo 2. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. A soberba precede a queda. O apóstolo Pedro declara que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aos humildes ele concede a sua graça. Graça é favor não merecido. E Jesus nos ensina sobre esse assunto, sempre reafirmado: todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Novamente o apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Vem-me à memória o caso emblemático do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, condenado a mais de 23 anos de reclusão, e a ordem dada pelo juiz Sérgio Moro: confiscar os seus bens, inclusive a casa onde mora a sua genitora, já com mais de 93 anos de idade. Nós percebemos que a palavra profética, ela não está circunscrita apenas ao ambiente do tempo do profeta Abacuque. Está também abrangendo os dias em que nós estamos vivendo. E é uma visão dolorosa, mas eu creio que é tempo de cura. O Brasil tem jeito, sim. Deus tem poder para curar, para libertar e para salvar os quebrantados de coração. Hoje pela manhã e agora à noite o coral cantou: se o meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar,
se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos que essa verdade bíblica está em processo de cumprimento. Eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que Deus tem poder para sarar a nossa terra. E eu creio ainda mais que a palavra profética de Abacuque identifica primeiro a origem dos sofrimentos que eles estavam enfrentando. Foi a crise dos caldeus na forma de 5 ais. Essa expressão ai é uma exclamação de dor, é uma exclamação de espanto, é alguma coisa que dói na alma, mas repercute no nosso físico. E a primeiro ai que aqui aparece está dito: ai das riquezas mal adquiridas, do endividamento descontrolado. Pontualmente no versículo 6, a parte B de Abacuque 2, nós vamos perceber que os credores vão se levantar, as pessoas serão despojadas, e nós já estamos sendo despojados, não apenas pela corrupção em órgãos governamentais, e também em empresas. É como se tivesse sendo uma enfermidade nacional. E se isso está acontecendo, nós temos que ouvir a palavra profética e pedir a Deus forças para que nós possamos, mesmo no meio da tempestade, louvar a Deus. Mesmo no sofrimento, dizer: todavia eu me alegro no Senhor. Eu sei que Ele está no controle, e eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E nós haveremos de repetir sempre: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nós cremos firmemente nestas bênçãos que vão acontecer na vida e da capacidade do nosso país se recuperar. E aqueles que guardam as riquezas mal adquiridas dentro da sua casa, escondendo em lugar alto, achando que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. O profeta está dizendo que a pedra clamará da parede, gritando: corrupto! E a trave responderá do madeiramento, dizendo: corrupto! E a pessoa não poderá ter paz. Quando a pessoa faz um mal, esse mal prega nele, ele fica impregnado. O terceiro ai fala de edificar a cidade com sangue, com fundamento de iniquidades. Fala da maldade pessoal explícita. Entre o ai terceiro e o quarto, há, entretanto, um momento de quase que um interlúdio, um ínterim, e nós vamos ver que está surgindo um raio de esperança. Está aí no versículo 14, leiam junto comigo. Abacuque 2, 14. Vamos ler juntos. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, meus irmãos, isso ecoa a palavra profética e messiânica de Isaías, capítulo 11, versículo 9, onde está escrito: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Percebemos que a palavra profética tem uma dose grande de coerência. E se nós obedecermos à palavra de Deus e o Deus da palavra, e andarmos nos caminhos do Senhor, nós seremos a consciência moral deste país. Nós seremos uma reserva moral. Há esperança sim, meus irmãos. O Brasil sairá da crise para estar em Cristo. E nós podemos dizer que o Brasil não está em crise, o Brasil estará em Cristo, com a graça de Deus.
E mais que isto, a palavra de Deus ensina e nós cremos, em Romanos 8:39, que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. E mais ainda, neste mesmo capítulo 8, no versículo 31, está escrito que diremos, pois, à vista dessas coisas referidas no capítulo 8, as mencionadas pelo profeta Abacuque, as referidas pelo profeta Isaías e as referidas rapidamente no contexto que nós estamos vivendo. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor será por nós se nós formos por Ele. Nós precisamos estar ao lado do Senhor para sermos mais do que vencedores. Queremos também afirmar que no meio da crise, eu vejo o profeta de Deus de joelhos, diante do Deus eterno e a dizer: tenho ouvido as tuas declarações, ó Deus, sinto-me alarmado. Palavra de um profeta de Deus. E ele faz a seguinte oração: aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, torna-a conhecida. A palavra no original para avivar é a palavra assoprar a cinza. Quando a brasa vai tendo aquela cinza branquinha, que vai roubando o calor e fazendo com que ela se transforme num carvão, o avivamento é soprar, para que o calor volte, para que o fervor espiritual do avivamento, cuja agenda vem do céu, não é feita pelo homem, é coisa de Deus. Por isso, no decurso dos anos, quem torna o avivamento conhecido é o próprio Deus. Quando você tem que promover avivamento, é porque avivamento não há. E mais, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Se graça é favor não merecido, misericórdia é quando Deus suspende um castigo que nós bem merecemos. Podemos dizer: as tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ainda esse profeta Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Por isso, amados, nesta reflexão profética, eu quero, em quarto e último lugar, dizer: é possível sim ter alegria no meio da crise. Primeiro, porque o Deus eterno não abandonou o seu posto. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas dos apriscos, nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está atravessando algum momento difícil na sua vida pessoal, na sua família, lembre-se que Deus está no controle das circunstâncias. E Ele ordena as circunstâncias para que nós possamos não apenas suportar, mas superar as crises. E o que Ele faz por você, Ele pode fazer também por aqueles que se quebrantarem nesse grande e maravilhoso Brasil. E sabem de uma coisa? Por causa dos escolhidos, Deus poupa a cidade. Inclusive em Sodoma e Gomorra, na intercessão de Abraão, ele disse: se houver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Não,
eu pouparei Sodoma e Gomorra. Permita-me falar, e foi diminuindo, e chegou a um número que foi preferível vir com o anjo do Senhor e tirar Ló, o sobrinho de Abraão, e a sua família de Sodoma e Gomorra. Por causa dos escolhidos, Deus pouparia aquela cidade. E por causa dos eleitos de Deus, Deus há de permitir que o nosso país reaja de uma forma maravilhosa. Nós gostaríamos de referir que as riquezas deste país são imensas. Se nós observarmos toda a reserva em petróleo do pré-sal, nós temos milhões de barris de petróleo. São riquezas. Se nós olharmos a água, se nós olharmos as florestas, se nós olharmos tantos recursos que Deus tem colocado aqui, nós cremos que Deus vai abençoar o nosso país. E nós temos o dever de orar em favor da nossa pátria. Não apenas ficar comentando e acompanhando noticiários que estão fazendo uma desconstrução das nossas melhores empresas e maiores empresas. Estão fazendo uma desconstrução de líderes. Muitos deles estão realmente corrompidos. E foi bom que revelasse o caráter. Mas nós precisamos ver Deus levantando líderes, homens e mulheres de bem, para que a nossa pátria volte não somente a ter paz, mas a ter ordem e progresso para a glória de Deus. Isso faz parte também da nossa celebração de aniversário. Nós fazemos parte dessa grande nação. Nada vai atingir o Brasil sem que nós também sejamos atingidos. E é por isso que trazemos esta palavra profética. É possível, sim, nós nos alegrarmos no meio da crise. Nesta noite mesmo, nós louvamos intensamente ao Senhor. Não pensamos em crise, pensamos em Cristo. Que Ele nos abençoe.